Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de Sistemas de Informações, né? Eu sou o professor Sérgio e vamos começar a nossa nova aula. No ciclo passado, na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre internet, né? Dei algumas dicas interessantes aí sobre protocolos, hospedagem, criação de sites, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente atual, tá? Que é o comércio eletrônico, tá? Junto ao comércio eletrônico, temos o governo eletrônico. E depois vamos falar um pouquinho sobre computação na nuvem, também um tema muito importante que pode estar aí é, na mão do engenheiro de produção, às vezes, tomar algumas decisões relacionadas a isso, ou participar de equipes, né, que vão fazer o estudo, a análise desses assuntos, tá? Bom, para começar, gente, ouve-se muito o termo e-commerce, né? Aqui no Brasil tem muitas palavras que não são aportuguesadas, né? Então mantém-se o termo em inglês como hardware, software, principalmente na área de marketing, né? E como e-commerce está diretamente ligado a marketing, então ouve-se falar muito de e-commerce, tá? E-commerce não é só compra e venda pela internet, tá? É um conjunto de processos empresariais para apoiar esses dois eventos, né? A compra e venda de bens e serviços, tá? É, Tem uma outra definição que indica que ela é a realização de atividades comerciais, então não é só compra e venda, tá? É distribuição, compra, venda, marketing e manutenção de produtos e serviços, tá? Como? Eletronicamente, através de redes de computadores, como internet e redes corporativas. Mais comum é a internet, tá? Então é um pouquinho mais amplo do que aquela ideia de entrar no submarino, comprar uma pilha, um celular, um tablet e chegar em casa, né? Tem todo o conjunto de trabalho envolvido aí, relacionado aí, tá? Outras duas definições aí, tá? O uso da internet, da web. Web, na verdade, não é só a internet, que a internet, como a gente viu na aula passada, tem uma quantidade muito grande de serviços, tá? É mais especificamente, o uso da web é mais especificamente quando a gente fala dos websites, né? Dos sites de internet e da navegação comum, tá? E vai servir para quê? Para conduzir negócios, legal? Transações comerciais, realizadas entre organizações e indivíduos ou duas ou mais empresas. A gente vai ver numa outra aula aí também, né? B2B, B2C, C2C, né? São os tipos de comércio, business to business, business to business to consumer, né? E consumer to consumer. Entre outros, né? Tem os govern também, né? Bom, historinha do e-commerce. Comércio eletrônico começou em 95, gente do céu, né? Eu não era nem nascido nesse dia, né? Para quem não conhece, Netscape foi uma empresa que explodiu nessa época, justamente com o princípio da internet, da web. A internet já existia faz tempo, mas o princípio da web, da navegação em websites, tá? Por quê? Porque Netscape ela apostou, né, num sistema de informação, num programa, num software, né, que era um navegador de internet que permitia que a gente visualizasse os sites HTML, né, e navegasse através de hiperlinks ou de endereços URLs, né, os www que a gente viu na aula passada, né, através desse programa. Então, esse programa não vinha no computador da gente. Se a gente tivesse Windows, se a gente tivesse outros sistemas operacionais, não tinha um navegador, tá? E a gente tinha que baixar ele da Netscape pela internet ou instalar através de disquetes, através de CDs. Estava começando a popularizar o CD aqui no Brasil. Em outros países já era mais comum, né? Então, quando a gente contratava um serviço de provedor para usar a internet, a gente ganhava um CDzinho para instalar o Netscape, para instalar o navegador. E sem o navegador a gente fazia o que na internet? Nada, porque a gente tinha que baixar um programa para gerenciar e-mail, baixar um programa para navegar. Os sistemas operacionais não vinham com nada disso. Tá? E a Netscape começou a ganhar muita grana com isso. Como? Eles investiram no seguinte: ao invés de eu vender o programa, que eu ia ganhar pouquinho, porque era um programa simples, né? Então eu ia ganhar pouco dinheiro, apesar do grande volume vendido, eu ia ganhar pouco dinheiro. Então, ao invés de vender o programa, eles apostaram no software
livre, de código aberto, gratuito, tá? Mas embutiram dentro da página inicial deles comércio, propaganda de outras empresas. Foi aí que começou o e-marketing. Não com compra e venda, com comércio, propaganda. Né? Eram os tipos de uns outdoors. Então, quando eu acessava meu provedor de internet, tá? Eu usava um discador de internet, um programinha que fazia a conexão da internet do meu computador com o telefone, que a internet era acessada só por em linha telefônica, tá? Não tinha fibra ótica, etc, né? Então, quando eu fazia a conexão da internet via telefone com o meu provedor, ele abriu o Netscape para eu navegar e caía na página inicial da Netscape ali do navegador e tinha propagandas ali da Tênis Mizuno, bola de futebol Adidas, e esses caras pagavam para Netscape para nossa casa virar um outdoor, né? Nosso computador virar um outdoor cheio de propagandas, tá? Então, foi aí que a Netscape ganhou muito dinheiro, tá? Mas aí eles acabaram falindo depois porque essa estratégia de marketing não foi muito duradoura, sem contar também que essa página inicial nem sempre precisava ser a Netscape. E a Netscape acabou começando a perder essa popularidade para o Internet Explorer da Microsoft e para outros navegadores de código aberto, como o Google Chrome e o Firefox, tá? E aí a galera não entrava mais na página da Netscape, aí as empresas não queriam mais fazer propaganda na Netscape. Aí a Netscape entrou com processo contra a Microsoft, porque o Windows já vinha com navegador e aí a gente não precisava mais baixar o Netscape. E foi longo o embrólio, né? O embrólio. Tá? Mas essa é a ideia e a história um pouquinho, né, da Netscape, mas foi lá que começou a ideia, né? Que hoje em dia é muito popular. Você entra na UOL lá para ler uma notícia, você entra na Globo, na Record, não importa qual que você entra ali para ver uma notícia, tem propaganda de shampoo para não ficar careca, aqueles que funcionam, né? De creme de barbear, né? De fone de ouvido, tem propaganda de tudo. E esses caras ganham o seu acesso à página inicial, por exemplo, ali da UOL, da G1, é gratuito, tá? Mas eles estão ganhando dinheiro com essas propagandas que você está engolindo, né? Obrigado a engolir, tá? E aí eles ganham dinheiro também através das pessoas que pagam a mensalidade, né? Que ficam, entre aspas, assim, ficam sócios. Isso é um outro tipo de e-commerce, né? Que eles ficam sócios da UOL, por exemplo. E aí tem notícias que são só para essas pessoas, né? São exclusivas das pessoas que pagam. Bom, quando comparado às lojas de varejo físicas, né? Ou serviços ou entretenimentos, né? O comércio eletrônico hoje em dia é a forma de comércio que mais cresce. Essa citação eu peguei de um livro antigo até, tá? Então imagine hoje em dia, ainda mais depois da pandemia, que todo mundo ficou preso em casa, né? O comércio físico praticamente parou e o comércio eletrônico ficou trabalhando sozinho, tá? Então essa é uma afirmativa que hoje em dia está ainda, né, em alta. Bom, a primeira tivemos várias ondas do e-commerce, né? A primeira foi com relação ao comércio de livros, músicas e viagens aéreas. Foram as empresas que caíram de bico mesmo no e-commerce, tá? Que praticamente algumas delas até abandonaram lojas físicas e ficaram só no e-commerce. E outras surgiram já no e-commerce e nunca tiveram loja física, né? Tá? Então alguns exemplos aí, Saraiva, Amazon, Kindle. Saraiva vende muito mais no e-commerce do que no físico, apesar de ainda manter suas lojas. Porque são basicamente, Saraiva é quase que um shopping center, né? Sofazão, aqueles puff pra você tomar um café, dar uma olhadinha nos livros e tal, música, ambiente, blá blá. Aí os caras que surgiram do e-commerce, Spotify, Deezer, entre outros, né? E viagens aéreas, Decolar, Trivago, 1, 2, 3 milhas e vamos embora. Essa foi a primeira onda, né? Que, assim, passou a ser compra e venda mesmo, não só a publicidade, como começou lá no Netscape. A segunda onda pegou outros setores, como propaganda, marketing, telecomunicações, filmes, televisão, joias, imóveis, hotéis, pagamentos de contas e softwares. Aí já estamos chegando um pouquinho mais recente a história, né? E as características do e-commerce, ó, um alcance global. Eu sou aqui de registro, mas eu monto um e-commerce e eu vou vender em qualquer lugar do mundo, desde que eu consiga entregar, né? Citando um exemplo
bem legal em 2015, quando eu mudei para registro. Eu assustei um pouco porque eu estava trabalhando bastante com Arduino, né, fazendo os projetinhos de robótica, etc. E lá em Sorocaba tinha bastante loja de eletrônica, né? Lá em Sorocaba tem uma rua grande ali no centro da cidade que chama Rua 7 de Setembro, que tem um monte de loja de eletrônico, né? E aqui em Registro não achava essas coisas, né? E interessante que daí eu fui pesquisar na internet, acabei achando uma loja que tinha alguns suplementos aí para eu comprar de Arduino, né? A pessoa entregou e tal, depois eu vinha descobrir que era em Pariquera-Sul, mas nem tinha na loja lá que era de Pariquera, né? Depois o que eu vim a saber que era de Pariquera. E o cara não tem loja física até hoje, ele continua fazendo suas vendas pela internet, fechou a loja física, era atrás da igreja ali em Paris, né? Ele fechou a loja física e eu fui visitar a loja física enquanto estava aberta ainda, mas ele fechou a loja física e agora é só e-commerce, né? Então, alcance global, vendeu de Pariquera para registro, né? Mas ele vende para todo lugar do mundo, desde que consiga entrega e a entrega, né, não fique mais cara que o produto, né? Os padrões são universais porque a gente vai ter uma forma de fazer que é aquele lance do website, né? Tá? E todo mundo utiliza as mesmas linguagens de programação e usa os mesmos métodos, as mesmas técnicas, porque é tendência de marketing, né? Tá? Ah, tem que ter música de fundo. Aí todo mundo põe música de fundo. Aí, não precisa mais de música de fundo. Todo mundo tira música de fundo. Então, padronização fica meio parecido. O lance da interatividade é muito legal, gente. Vocês já compraram um tênis numa dessas grandes lojas? Gente, é impressionante a quantidade de informação, interatividade e personalização, esses três últimos itens, né? Eu fui comprar um tênis numa dessas grandes lojas aí, Decathlon, entre outras, né? Primeiro os caras falam, ó, e a medida e tal? Puta, pega a fita de métrica, tal, mede o peito do pé, mede daqui até ali. Tem uma página enorme, um monte de informação explicando, parece um Wikipedia, assim, explicando para ver a medida. Aí depois fala da pisada, pronada, não sei que lado, não sei que outro lado, né? Daí mais um monte de página explicando. Aí fala pro tipo de tênis, o que você vai fazer? Correr, andar de bicicleta, fazer isso, fazer aquilo, né? E aí explica milhões de coisas. E aí você vai escolhendo, né? Tudo respondendo como se fosse meio que um questionário, uma sabatina, né? Tá? E aí os caras mostram ali, né? Uma lista de tênis que encaixam nesse meu perfil, tá? Isso é extremamente interessante. Interessante também que isso aí fica gravado depois, né? Tá? E de repente mais para frente eu volto para fazer uma segunda compra e ele já vai falar, ó, seu perfil não mudou, então são esses os tênis, tá? Seu perfil mudou, vamos mexer no que tem que mexer, tá? Bicicleta que eu fui comprar há pouco tempo atrás também, né? Eu fui em 2, 3 sites grandes de fabricantes, né? Milhões de informações, tamanho de quadro, diâmetro do quadro, qual vai ser o uso, né? O ângulo de entrada do quadro, na frente, atrás, de garfo, de suspensão, de freio, de câmbio. Fiz uma lista enorme de informações, peguei todo esse monte de informação, né? Aí achei lá a bicicleta a melhor para o tipo de uso que eu ia ter, né? Só que não comprei especificamente nesse site que eu estava pesquisando, tá? Depois eu já achei o modelo bom, pesquisei qual o mais barato e comprei. Em outro site, inclusive, né? Mas assim, foi nesse site da fabricante que eu achei todas as informações, né? Mas aí eu achei um site de uma loja que estava vendendo mais barato do que na fabricante. Tá, então acabei comprando nessa loja. O fabricante estava vendendo à vista, no site estava parcelando sem juros, o que é milagre hoje em dia. Então, mas essa ideia, gente, de interatividade, né, de você ir interagindo, trocando informações com a loja, tá? A quantidade de informação e personalização. Muitas vezes você chega numa loja, tá cheia e você não consegue interagir muito com o vendedor. Ele te trata mal, ou ele está na correria, ou ele não tem o conhecimento necessário, até porque ele não consegue pesquisar na internet para te retornar a informação, ou ele não foi treinado para isso, né? Então, às vezes, ele não consegue interagir com você, ou ele não tem a quantidade de informação que você precisa, ou ele não consegue personalizar o suficiente para te dar o produto específico. Por quê? Porque ele tem 4 ou 5 modelos ali só, né? E na loja do fabricante, você vai ter todos os modelos e aí
Você vai escolhendo, escolhendo, interagindo, interagindo até chegar naquele modelo específico que você precisa. Então acaba te dando um mundo maior de opções. Bom, aqui, ó, que eu tinha falado num outro slide ali, os tipos, as categorias do e-commerce, né? Business to Consumer, que é o mais comum. Você abre um site da Adidas e compra uma bola. A Adidas, business, empresa, vendendo para um consumer, tá? Business to Business seria o que? A Adidas tem um lugar especial no site dela, onde ela vende para os revendedores ali, para a Decathlon, para a Netshoes, assim por diante, né? Então, business to business. E consumer to consumer seria um estilão Mercado Livre, entre outros. Não é só o Mercado Livre que faz isso, né? Onde eu, consumidor, vou lá e anuncio produtos à venda, tá? E os consumidores podem comprar de mim, tá? Bom, aí, galera, quero montar um site com e-commerce, aí o bicho pega. Porque não é como montar um site normal, né? Que eu falei na aula passada. Escolho um provedor, tá? Pego uma equipe de marketing, uma equipe de TI, de programação, desenvolvo o site e tá lá. Não, eu já tenho que ter um provedor que permita e-commerce, porque o provedor vai ter que me dar ferramentas adicionais, processamento, banco de dados, permissão de acesso, assim por diante, tá? Então, a gente tem que gastar mais também. O projeto também, né? De programação e de marketing vai ter que ser maior, assim por diante, tá? Então a gente vai ter que identificar controle de acesso e segurança. Lembra que eu falei da Adidas, que ela tem um pedaço do site que é para consumidor, um pedaço do site que é para commerce, né, para outras empresas, né, um pedaço do site que são para os colaboradores, para as pessoas que trabalham lá, né? Então tem que ter controle de acesso e segurança. Quando eu faço login, ele vai me direcionar especificamente para aquilo que eu posso ver ali naquele site. Sem fazer login, é um outro site. Com login de empresa, é um site. Com login de pessoa física, é outro site. Login de funcionário, é outro site. Na verdade, tudo um site só que ele vai direcionando especificamente. Gerenciamento do conteúdo do catálogo tem que ser hiper dinâmico, né? A cada venda tem que baixar um estoque, já não pode mais, acabou o estoque, não pode mais aparecer esse produto para as pessoas. Estoque novo, produção nova, já tem que disponibilizar. Disponibilizou, tem que ter lá a informação atrás daquele produto. Não é só por lá, bola tal, tá à venda. Não, a pessoa clica, tem que aparecer ali informações da bola, tipo, modelo, tamanho, peso e assim por diante, né? Notificações de eventos, isso é interessante quando a pessoa loga, dá uns avisos para a pessoa ou mandar por e-mail, né? Uns avisos, olha, promoção nova, mês dos pais, seu aniversário, desconto, blá blá blá. E toda a parte do pagamento, gente, boleto, Pix, cartão de crédito, todo monte de formas de pagamento. E isso aí tem que ter segurança, tem que ser bem forte, né? Bom, como ganhar dinheiro com e-commerce, né? Outro dia eu estava assistindo um Globo Rural. Eu gosto de Globo Rural, sou um cara meio simprão do sítio. Mentira, gente. Acordei cedo no domingo, liguei a TV, só tinha Globo Rural, né? Tá? E aí tinha uma moça lá que disse que tá bombando na internet, que ela é as princesas do rural, né? Uma moça que faz blog, vlog, etc. E tá bombando na internet, cheia de seguidores. Mas ela falou ali, eu não sei ainda como ganhar dinheiro. Eu sei que eu tô com bastante seguidor, mas não sei ainda como ganhar dinheiro. Então tem que focar nisso aí. Porque daqui a pouco acaba a fama dela e ela não lucrou um centavo. Tá? Não que essa seja a intenção dela, às vezes não é mesmo, tá? Mas seria interessante, né? Dinheirinho nunca faz mal a ninguém. Tá? Então, como que a gente pode ganhar dinheiro? Como a gente falou, o início do e-commerce, propaganda no seu site. Então, você monta aí um aplicativo que começa a bombar, ou a menina no blog, no vlog dela rural, começa a bombar, empresas vão atrás de você, ou você vai atrás de empresas e fala, anuncia aqui que tá cheio de gente vendo o meu site. Né? Vendas, lógico, você vai ganhar dinheiro. Tá? Assinatura, como no Deezer, no Spotify, no Strava, UOL, né? Você vira cliente sócio, né? Em vez de ser free, você é premium, né? Então você tem acesso a um conteúdo específico
do G1, da Netflix, né? E paga por mês, mas vai ter acesso a um conteúdo específico, né? Taxa por transação, que é o vendedor que paga, é uma das técnicas do Mercado Livre, entre outras do Mercado Livre, tem outras, tá? Não é o cliente que paga a taxa, é o vendedor, tá? Serviços bancários, financeiros, pagamentos eletrônicos, tem muita gente que lucra com isso. O Mercado Pago, por exemplo, ele permite que eu, que não tenho uma empresa, emita um boleto através deles, né? Então, só que eles ganham com isso. Então, seria outras formas aí de ganhar dinheiro com isso aí, tá? Bom, gente, vou dar uma pausa só para coçar o nariz. Brincadeira, nada a ver pausa. E-government. E-government é o governo indo para a parte digital. Imagine se o governo não tivesse preparado para ir para a parte digital durante a pandemia. Ia parar, principalmente assim, o primeiro ano, de abril até novembro, ia parar tudo, né? Então, foi bom que já estavam preparados, mas estavam fraquinhos, mas melhoraram muito no começo da pandemia, tá? E hoje em dia dá para fazer tudo pela internet. Government to Consumer, pagamento de imposto, taxa sobre bens, móveis, imóveis, empréstimo estudantil, retirada de dúvidas, reclamações, agendamento, né? Government to Business, pesquisa de leis, pagamento de taxas, impostos, notas fiscais eletrônicas. E Government to Government, um estado para prefeitura, 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 estado, estado, estado federal. Tá? Bom, então toda essa parte de e-commerce, eles vão precisar do que hoje em dia está bombando e está sustentando tudo isso, que é o cloud computing, a computação na nuvem. Tá? Sem computação na nuvem, praticamente ficaria impossível de se trabalhar o volume de dados que um e-cloud tem, que um e-commerce tem hoje em dia. Né? Big Data basicamente depende de cloud computing e o e-commerce depende de Big Data. Tá? Então a ideia é ter todos os programas e sistemas que uma organização utiliza, tudo que ela precisa, tá? Na nuvem, em outro computador, num computador alugado ou comprado, mas que esteja fisicamente distante e acessado via internet. A ideia é deixar informações, documentos e softwares instalados em determinados servidores, em locais específicos que a gente chama de nuvem, tá? Que são locais distantes, não na rede local, na LAN, que a gente viu o conceito de LAN na aula passada, tá? Então, sendo acessados pela internet, tá? Mas que eles possam ser acessados de qualquer lugar, usando qualquer tipo de dispositivo. Então, imagina se eu não tivesse isso pronto, já, funcionando. Durante a pandemia, vocês não teriam acesso ao swap. Vocês teriam que ir lá na escola, no IFE, para na rede local acessar o swap, porque o swap está lá no nosso servidor. Então, o swap foi colocado no servidor na nuvem, que permitiu esse acesso via internet. Então, além de acessar da escola o swap, a gente consegue acessar de casa. Moodle, mesma coisa. Se não tivesse na nuvem, a gente ia ter que ir lá no IFE para acessar. Aí perdeu o conceito de educação à distância, né? Então, essa é a ideia, tá? E quanto mais serviços na nuvem tiver, mais à distância a gente consegue trabalhar, estudar, viver, comprar, etc. Computação na nuvem é disponibilidade sob demanda, controle, só pode acessar quem tem permissão, tá? De recursos do sistema de computador, especialmente banco de dados, processamento, tá? Sem a gente precisar gerenciar isso aí, isso é feito lá pelo servidor, tá? O termo é usado para descrever centros de dados disponíveis para muitos usuários. É grande. Outra definição, ó. Uma tecnologia que usa a conectividade da internet, grande escala, para hospedar os mais variados recursos, programas e informações. Tudo sem a necessidade de um computador. Às vezes você acessa por um tablet, por um celular, por um smartphone. Tá? Por exemplo, editou um documento no Google Docs, no Office 365, direto na nuvem. Uma música do Spotify, um filme da Netflix. É nuvem. Tá? Acessar um documento ali, como ele falou, do Google Docs, editar. Então, vantagens, ó.
Redução do custo com infraestrutura, eu não preciso ter um servidor enorme na minha empresa. Eu alugo um servidor da Google, da Microsoft, AWS. Espaço. Esses servidores são escalonáveis, então se eu precisar de mais espaço, eu só mando um e-mail, os caras liberam mais espaço lá, lógico, não é espaço físico. Precisa de mais um servidor, tem que construir outra sala, né? Não, tá? Aumento ou diminuição de acordo com a necessidade do cliente, é isso que eu estava falando, eles são elásticos, escalonáveis, tá? E trabalho remoto, gente, as empresas que estavam preparadas já antes da pandemia para isso, tá? Por exemplo, minha irmã trabalha numa multinacional que no dia 12 de abril lá mandaram ela para casa e deu na mesma que ela fazia na empresa, ela fazia em casa. Exatamente a mesma coisa. Tá? No notebook dela, acessava o sistema da empresa e continuava trabalhando lá. Tá? Aí tem qualidade de segurança, backup automático, usabilidade, um monte de recurso. Tem os tipos de cloud computer, ó. Software como serviço, quando essas empresas de cloud disponibilizam o software, tá? A plataforma como serviço, além do software, eles pegam também e desenvolvem software para você, tá? E a infraestrutura como serviço, quando você contrata também servidor, processador, memória, disco, etc. Tá? Para gente, o mais comum é o primeiro, né? Legal? Então, essa ideia, a gente falou sobre cloud, né? Que sustenta o e-commerce. Legal? O que nós temos para essa semana aí de tarefas? Ó, tarefa 7, uma pesquisinha sobre e-commerce e um questionário basiquinho, como toda semana eu tento colocar aí o questionário. Certo, pessoal? Então, essa foi a ideia. Hoje nós somos de comércio eletrônico e governo eletrônico, que estão ligados. E computação na nuvem, que é a parte de hardware, né? Que sustenta isso aí, entre outras coisas. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço.